Boa noite, galera. E aí, tudo certo? Vamos dar sequência aqui no canal, então, para o vídeo da próxima leitura, tá certo? Então, faz um tempinho que eu não apareço por aqui, né? O último livro foi gravado o último livro foi comentado e gravado seu respectivo vídeo no dia 10 de dezembro, então 2024 ainda. E a gente sabe como é que é, a correria do dia a dia e por aí vai, né? Então eu acabei não postando mais nenhum vídeo sobre as leituras, tá? Mas vamos dando sequência então. A gente ficou de comentar nesse vídeo este livro aqui, Admirável Mundo Novo, tá? Do autor então Aldous Huxley, né? Assim que se pronuncia então o nome dele, tá? Que é uma distopia, né? Então no final eu vou explicar o que é distopia. Tá, galera? Já vamos dar sequência no outro vídeo. Então estamos aí, 2025, dia 12 de fevereiro, uma chuvinha muito boa, tava precisando, né? Tava um calorão de matar. Jesus amado. Tá, galera? Então, dando sequência aqui, vamos iniciar então um resumo, tá? O que eu aprendi, qual foi meu feedback sobre esse livro, né? Então, Admirável Mundo Novo é um livro totalmente diferente do que eu lia, do que eu era acostumado, né? Enfim, do que ia sendo abordado aqui nesse canal. Então ele é uma distopia cientificista, que é o que fala, né? Onde toda a sociedade ela era governada por ditadores da ciência, onde eles estipulavam, né, que a única regra era seguir os seus impulsos carnais, né, e obedecer técnicas que fortaleciam isso, né? Então se passa em Londres essa história, em 2540, tá? E onde a sociedade foi condicionada a ser perfeita, devido ao fim da liberdade da escolha do indivíduo, né? Que já nascia, né, biologicamente controlado ali com o que ele deveria ser na sua vida, ou, né, se ele iria para trabalho braçal, se ele iria para trabalho intelectual, tá certo, pessoal? Então, alguns dizem que ele até é o autor desse livro, então, que cria essa sociedade, né, totalmente já programada, que ele já previu algumas coisas, tais como, né, o livro foi escrito em 1931, né, foi 50 anos, né, foi um pouco tempo, né, ou 50 anos não, talvez um pouco mais, mas sobre a questão da fertilização in vitro, né, que foi algo que a ciência depois descobriu, né. Então ele já foi meio que prevendo, né. Parece uma profecia, alguns falam, tá? Então, assim, alguns dizem também que ele escreveu um livro para criticar o Fordismo, que é um sistema criado pelo Ford ali na construção dos automóveis. Então tem algumas linhas que tentam adivinhar a ideia do autor, tá? Não vamos se ater a isso, tá? Então, assim, o que o livro nos mostra é uma terra totalmente dividida, né, em 10 grandes regiões administrativas, tá? Onde elas são formadas por castas que são definidas por intermédio da engenharia genética, né? Então, o destino das pessoas é basicamente decidido no laboratório, né? Os mais limitados, como eu disse antes, é trabalho braçal, e os mais privilegiados, serviços de comando e tal, são mais intelectuais, né? Então, como é que eles faziam isso? Controlando o embrião ali, dando mais oxigênio. Então, é bem louco isso, assim, essa parte da ciência, enfim, como o livro descreve, né? Então, existem dois principais personagens, né? Um que vive no sistema controlado, né? Então, que é essa sociedade por casta, e tem uns que eles chamam de selvagens, que são os que estão fora desse mundo controlado, né? Que são mais ligados à fé, são mais ligados à terra em si, né? Inclusive podem usar, para ter uma ideia, né, pai e mãe, enfim, né? Que nessa sociedade controlada isso já é visto como algo ruim, tá? Então a obra ela possui também 300 páginas, mais ou menos, né? Ela é meio desalentadora, essa obra, então ele é pesado, melancólico, né? Então sustenta essa ideia de um mundo decadente, né? De um mundo onde só os interesses físicos e tudo mais, né, são valorizados, onde a palavra mãe, por exemplo, provoca repugnância ao pessoal que vive naquela sociedade mais controlada, tá? Então o mundo vive sobre uma diretriz de um Estado mundial, né? Que o lema seria comunidade, identidade e estabilidade, né? Que é em Londres, enfim, como a história já diz, né? E lá nesse centro, né, de Londres Central, então, que ocorre o armazenamento de ovos, que o mapeamento científico é feito, né, para serem encaixados na sociedade todos os seres humanos, né?
Então, como eu disse, o personagem principal é o John, então, que ele é um selvagem, né? Que ele vive isolado dessa sociedade fordista, né? Que vive com a sua mãe, então, com a mãe. E nesse mundo, os cristãos que concedem filhos de forma natural, que são esses normais, sem a ajuda da ciência, são vistos como seres inferiores, né? Então ele entra em contato com essa nova civilização, né? E começa a ser confrontado sobre os seus valores, sobre os seus dilemas, né? Enfim. E nessa questão, então, nessa sociedade controlada, o prazer é contínuo e interrupto, né? Eles são afastados de qualquer situação ruim para a vida, né? Dores naturais da vida são totalmente negados, né? É só usar uma droga que eles chamam, tá? Que é a droga soma, que evita angústia, dor e conserva a alegria. Então eles usam, tipo, quando está algum problema, tomam aquela droga ali e já ficam tranquilos, né? Tipo, para ter uma ideia, as mulheres usam remédio para evitar a gravidez e a deformação dos corpos, normalizam inúmeros parceiros, né, sexuais, determinam o fim do casamento. Tudo foi estruturado para ter uma sociedade perfeita, sem fome, tristeza nem frustração, mas apenas o puro prazer, né? Além disso, essa trama também conta com um personagem que se chama Bernard, né? Bernard Max, que faz parte da elite genética, tá? Mas, porém, num processo de gestação ali dele, ele sofre uma alteração e ele se distancia dos demais. Ele não consegue manter esse padrão o qual essa sociedade controlada exige, tá? Então ele fica desiludido porque, né, por essa alteração e ele o leva então a uma tribo de excluídos, né? Onde ele conhece a Linda, que é a mãe do John, que é o selvagem, né, o qual eu comentei. E então ele tem uma afeição e um fascínio por Bernard tem por a mãe e o filho, né? E qual é a ideia dele? Levar eles para um mundo novo para que ele possa recuperar o seu prestígio, já que ele foi, né, prejudicado por essa alteração e tal, e ele não foi conseguindo comandar, né, nesse mundo novo, né? Então é uma história que bem complexa, assim, é um livro complexo de se ler, pessoal, recomendo para quem quer criar repertório e ter mais, né, e ter mais conhecimento sobre esse tipo de obra, né? Difícil, né? Então ele vai lá, conhece o John, né, dando continuidade aqui no principal, né, e tenta encaminhar eles para a Terra Prometida, né? Então, e o John acredita que lá vai ser tudo bem e tal, pela sua inocência e por achar, né? Entretanto, eles chegam lá e eles são vistos como uma aberração, né? Essa sociedade evoluída, onde tudo é controlado, todo mundo é feliz, todo mundo já sabe, não há frustração e nem tristeza, né? Então o John, coitado, ele é posto a coisas terríveis, né? Onde nessa sociedade os valores se perdem e a depravação da humanidade separada de Deus é o resultado da união com os prazeres momentâneos. Tudo isso leva John a um destino terrível, ali vai se desenrolando a Terra, né? E a frase que essa sociedade diz, né, que essa casta e tudo mais, que a felicidade universal mantém as engrenagens em funcionamento regular. A verdade e a beleza são incapazes de fazê-lo. Ou seja, a droga soma é um meio de manter tudo funcionando. As pessoas felizes não apresentam indignação, não precisam pensar, pois os olhos estão vendados para a verdadeira beleza e verdade, tá certo? Então, o que dá para entender desse livro, né? Então, o fim não é muito bom, né? Então, já de distopia, né? Eu vou chegar ali para a gente concluir, tá? Então, essa sociedade controladora divide, então, que é uma forma de dominação, que a gente já sabe, é, né? Muito comum em várias literaturas, dividir, ou na política, ou enfim, em outras áreas, dividir para conquistar, né? Então, assim, eles fazem isso, criam essa droga e controlam a sociedade, né? Para deixar todo mundo satisfeito com o que faz, né? O que seria essa distopia, essa história? O livro é bem interessante, né, para quem quer criar, né, como eu já falei, uma nova forma de ver. Ele não é legal se tu não tá num momento muito bacana da vida, porque ele não é um livro de um assunto tão interessante, né? Ele é uma distopia. O que seria uma distopia? É o contrário de utopia. Utopia é quando a gente vê as coisas, um mundo perfeito, um globo, uma sociedade que a gente em harmonia, que a gente sonha. A distopia é ao contrário, né?
quem vive em extrema opressão, desespero ou privação, anti-utopia, né? Então, realmente é um livro diferenciado, galera, tá? Mas serve aí, é sempre importante a gente estar lendo, nunca tinha lido nada do gênero, mas gostei, bacana, um novo aprendizado aí, tá certo, meus queridos? Então, estamos no dia 12 de fevereiro, né? Vamos dar sequência nesse ano, agora foi 2 meses, foi um pouquinho mais, tá? 2025 vou continuar tendo meu canal aqui, falando sobre as leituras que eu faço, o que eu mais aproveitei. Tá certo, meus consagrados? Aqui serve, vai a próxima leitura, então, que também não tem, vocês podem ver que eu não sigo assim, vou falar sobre tal assunto. É sobre as literaturas e sobre o que isso vai trazendo para o repertório, o que isso vai apresentando de conhecimento ou de algo bom na vida, né? Então, é muito bom, tá me ajudando, espero que ajude vocês também, tá? Então aqui tá meio chovendo, tá uma barulheira aqui, pessoal, mas eu vou agora então passar o próximo livro que vai ser no próximo vídeo, Pensando como Obama, tá? Então, Daniel Smith, que já foge totalmente dessa parte aqui que nós estávamos, vocês veem que não é seguido um padrão de temas, tá? Que é nada mais, nada menos, o próximo livro é a biografia do Barack Obama e como ele se tornou o primeiro presidente norte-americano aí, negro, né? Tá, galera? Tudo de bom aí, Deus abençoe, tamo junto e curtam o canal e assistam. É nóis!